paz do Senhor. Sabe o que mais me preocupa com as coisas que eu vejo nos comportamentos, nas atitudes, na forma como as pessoas levam as suas vidas? Digo isso das pessoas cristãs, as pessoas evangélicas, as pessoas que acreditam terem nascido de novo e estarem incluídas no grupo dos salvos. Muitas pessoas sempre sabem identificar os problemas, as próprias dificuldades. Tanto é que em qualquer conversa que você faz, elas falam exatamente as coisas que precisam. Ou seja, as pessoas não são inconscientes das suas falhas, das suas necessidades, dos seus fracassos. Muito pelo contrário, elas expressam muito bem a consciência de que não são aquilo que deveriam ser, não fazem aquilo que deveriam fazer, não chegaram ao ponto que deveriam chegar quando se fala das coisas de Deus, da presença de Deus, uma vida espiritual, uma vida real. Mas, na mesma medida em que elas falam isso, elas, de uma forma absolutamente inexplicável, elas não se movem no sentido de resolver estes problemas. Elas não se movem no sentido de ir atrás, de modificar essa situação. É como se elas assumissem uma posição de vítima das circunstâncias, a tal ponto de que eu sei exatamente o estado em que eu estou, mas eu não tenho força de fazer absolutamente nada para mudar isso. E eu digo que em certa medida isso é verdade. Muitas pessoas até tentaram mudar as circunstâncias, vencer essas dificuldades, mas não conseguiram. Porque aí entra um paradoxo muito interessante, que é o paradoxo da suficiência em Deus e da responsabilidade humana. Ora, é o Espírito Santo em que nos capacita a vencer as nossas dificuldades e nos liberta de fato de uma vida miserável espiritualmente falando, de uma vida de fracassos espiritualmente falando. Porém, o Espírito Santo não opera sem que haja movimento da nossa parte, uma ação, uma tomada de posição e um inconformismo a continuar nesse estado. Por isso, nesse pequeno vídeo de meditação, eu gostaria de trazer à luz exatamente este problema. Será que você não reconhece os seus problemas na mesma medida em que não faz nada para resolvê-los? Será que você não está plenamente consciente das coisas que precisa fazer na mesma medida em que não faz absolutamente nada? Ou apenas faz coisas que não representam absolutamente nada, que no final das contas não vão te tirar dessa posição? Eu acredito que talvez seja extremamente importante parar tudo o que se está fazendo e fazer uma reavaliação. Talvez você vai chegar nas mesmas conclusões que eu já falei, porque você sabe. Porém, avalie não somente o problema, mas sim quais seriam as possibilidades de sair deste problema. O que de fato precisa ser feito para que você saia dessa condição. Saindo dessa condição, as coisas seriam muito melhores. E nós não queremos viver uma vida na Terra para chegar no final dela e descobrir que nós nunca nos tornamos aquilo que deveríamos ter nos tornados. E isso é interessante porque a própria Bíblia fala. Vamos dar um exemplo da questão da necessidade do conhecimento de Deus e do crescimento e maturidade na questão espiritual. Quando nós vemos, por exemplo, a carta aos Hebreus, o autor vai dizer, olha, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo em que vocês têm. Ora, aqui ele está alertando que as pessoas não teriam justificativa para a ignorância, porque elas já tinham tempo suficiente para ter aprendido e chegado num patamar de conhecimento mais elevado. Mas ele exorta as pessoas, porque ele disse, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês não são. A culpa não é de Deus, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é da perseguição, a culpa não são das lutas, aflições, a culpa não é nada disso. A culpa é de vocês. Vocês, pelo tempo que vocês têm de fé, vocês já deveriam estar muito além de onde vocês estão.
E será que Deus não pode falar a mesma coisa para nós? Será que nós já não deveríamos estar muito além da posição em que nós de fato estamos? Esta é uma grande reflexão. Deus vos abençoe.